Salmo 130, verso de número 3. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Vamos ler novamente. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Por favor, abra comigo agora Romanos, capítulo de número 1, do verso 16 ao verso 17. Romanos, capítulo de número 1, do verso de número 16 ao verso 17, diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, como redimidos, como Teu povo, Senhor, que ainda carece, ó Deus, do conhecimento da Bíblia, do conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós já fomos alcançados pela Tua graça. Já fomos alcançados pela Tua misericórdia, Senhor. Já adentramos, ó Deus, naquela regeneração que o Senhor obteve para todos nós. Mas agora, Pai, nós queremos aprender um pouco mais de Ti. Nós queremos, ó Deus, conhecer a doutrina da justificação pela fé. Nos ajuda, Pai. Por favor, que o Teu nome venha a ser glorificado nos nossos corações. Que o Teu Filho Jesus venha a ser amado e desejado nos nossos corações. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em Cristo nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, nesses últimos dias, lançou esta campanha aí. 500 anos da Reforma. Protestantes, voltem para casa. É uma campanha que está sendo feita com jejum, novenas, rezas, a fim de que nós, protestantes, possamos então ser convertidos realmente para o catolicismo romano, principalmente para o Centro de Estudos Dom Bosco, que é um centro de estudo de referência do catolicismo brasileiro. Nós somos totalmente apóstatas, incrédulos, nós somos verdadeiros pagãos, nós estamos acumulando, como protestantes, nós estamos acumulando pecado sobre pecado, e anos e anos e anos no purgatório. E a pergunta que eu faço é possível uma volta ao catolicismo? Será que é possível uma volta? Será que é possível o ecumenismo? Será que nós devemos voltar para Roma? Será que Roma é o nosso lar docilar? O sola de hoje, o sola desta noite, vai responder com letras garrafais: não. Nós somos protestantes, nós somos evangélicos, nós protestamos com toda a instituição, nós protestamos com todo o argumento que venha rebaixar, por 1 milímetro que seja, as doutrinas expostas na Escritura. Lutero fez isso no século XVI. Na verdade, nós começamos com o Sola Scriptura, com esta série, mas o estopim da Reforma Protestante não foi propriamente dito primeiro a Bíblia. O questionamento primeiro de Lutero foi com relação à fé. O questionamento primeiro foi com a natureza da justiça de Deus. Depois
Sim, foi com relação ao questionamento acerca da autoridade da igreja. Portanto, o sola fide, o sola de hoje, foi o estopim da reforma protestante. A justificação pela fé somente é o sangue que corre nas artérias da mensagem do Evangelho. E foi, com toda certeza, a doutrina central da reforma protestante. E para expor, então, acerca da justificação pela fé dentro do conceito protestante reformado, eu quero primeiro adentrar sobre algumas crises de Lutero, sobre algumas fases da vida de Lutero. Lutero sempre foi um homem de fé. Lutero cresceu numa família de camponeses. Seu pai Hans Lutero e sua mãe Margarete sempre foram pais muito devotos, muito dedicados. Todos os dias, Hans Lutero, pai de Lutero, orava com a família. A sua mãe Margarete, sempre ao redor da cama, estava ali devotando os filhos à santa padroeira, então, dos mineiros. Como o pai de Lutero era um mineiro, né? Ela então apelava então para a padroeira dos mineiros, Santa Ana. Já na escola, no primário, Lutero teve contato com a língua latina, com o latim, onde aprendeu ali os primeiros vocabulários da língua da academia religiosa. Porém, Lutero não desejava, num primeiro momento, ser monge. Lutero sonhava em ser um advogado, talvez, que era, por exemplo, a profissão do momento, né? Em sua época. Lutero não sonhava em ser um monge, Lutero não sonhava com a vida eclesiástica. Porém, tudo mudou no dia 2 de julho de 1505. Lutero tinha 23 anos de idade. Estava num campo aberto, próximo à sua cidade, um vilarejo chamado Erfurt. Começou a chover. Essa chuva se transformou então numa grande tempestade. Um raio cortou os céus e caiu praticamente do lado de Lutero. Vendo a morte tão perto, Lutero então caiu de joelhos e disse: Santa Ana, padroeira dos meus pais, salva-me, e eu vou virar então um monge. De fato, Lutero foi salvo naquela noite. Obviamente não por Santa Ana, mas pelo Senhor. Porém, Lutero cumpriu o seu voto. 15 dias depois, estava batendo na porta do mosteiro agustiniano a fim de se tornar monge. Então, a primeira crise de Lutero foi exatamente esta. Um divisor de águas na sua vida. Um jovem que tinha, por exemplo, uma carreira promissória dentro do direito. Nessa época, por exemplo, Lutero já era um mestre em artes, agora abandona tudo isso para seguir a vida monástica. Lutero então entrou no mosteiro. E a vida de Lutero como monge, de fato, foi intensa. Lutero não foi simplesmente um monge, mas foi um monge por excelência. Lutero estava disposto a fazer de tudo para salvar a sua alma e também a alma dos outros. Lutero levou a sério a vida no mosteiro. O seu compromisso era inegável. Roland Bainton, que é praticamente o melhor biógrafo de Lutero, vai dizer o seguinte: quaisquer que fossem as obras que um homem pudesse fazer para salvar-se, essas Lutero estava determinado a realizar. Ele jejuava, às vezes por 3 dias a fio, sem comer uma só migalha. As épocas de jejum eram mais reconfortantes para ele do que as das festas. Ele impunha a si mesmo vigílias e orações que excediam as estipuladas pela regra. Ele se livrou dos cobertores que lhe eram permitidos e quase morreu congelado. Às vezes ele ficava orgulhoso da própria santidade e dizia: eu não fiz nada de errado hoje. Então surgiam preocupações.
Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu ajudei o pobre o suficiente? Ele então se despojava de tudo, exceto daquilo que era exigido pela decência. Quando ficou mais velho, ele acreditava que essas austeridades haviam causado danos permanentes em sua digestão. De fato, Lutero foi um monge intenso. E foi nessa intensidade de Lutero dentro do mosteiro que começou então a segunda crise de Lutero. Não uma crise para entrar na religião, mas uma crise dentro da religião. Algo perturbava Lutero. Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? Será que no confessionário eu confessei de fato todos os pecados? Será que eu não esqueci de nenhum deles? Staupitz, que foi uma espécie de um discipulador de Lutero, o vigário que estava ali ouvindo as confissões de Lutero no mosteiro, certa vez diz o seguinte: Lutero, você passa 6 horas aqui comigo, 6 horas se confessando pecadilhos. Por favor, volte aqui com pecados de verdade. Mate a mãe, mate o pai, cometa adultério, mas volte aqui com pecados de verdade e não com pecadilhos. Lutero tinha uma crise. E essa crise era o seguinte: será que eu fiz o suficiente? Os biógrafos de Lutero, por exemplo, vão dizer que Lutero, certa vez, escovou o chão do mosteiro com a palma das mãos, ao ponto de ficar em carne viva. Neste momento, ele entendeu o seguinte: eu já fiz de tudo o que eu poderia fazer. Eu já jejuei. Eu já orei. Eu já fiz peregrinações. Eu já fiz de tudo que um monge por excelência faz para se salvar e para salvar a outros. Porém, eu não me acho ainda aceito por Deus. Essa era a grande crise de Lutero. Então ele pensou o seguinte: se eu não consigo resolver os meus problemas, haja visto que eu já fiz de tudo para resolvê-los, talvez, se eu apelar aos santos, os santos podem interceder por mim. Quem sabe se eu apelar a Santa Ana, lá em Roma, eu consigo então ser aceito por Deus, porque eu não consigo sentir isso. E foi exatamente isso que ele fez. Em novembro de 1510, Lutero estava chegando em Roma, subindo as escadas de joelho, orando a oração do Pai Nosso, fazendo aquelas rezas, intercedendo. Aquilo foi tão intenso para Lutero, aquilo foi tão intenso que, anos depois, ele escreveu o seguinte: que se de fato o purgatório existisse, ele poderia tirar muitas pessoas de lá. Inclusive, na época, ele se lamentou que o pai e a mãe não tinham morrido, porque ele poderia, com o sofrimento que ele teve naquele dia, tirar os pais. Aí ele lembrou do seu avô, o Heine, vovô Heine. Vovô Heine já faleceu. Eu estou, então, pagando essa penitência aqui em prol do vovô Heine, em prol da minha justiça, em prol de ser aceito por Deus. Nada mudou. Lutero vai descrever essa viagem a Roma, dizendo o seguinte: eu fui com cebolas e voltei com alhos. Não mudou nada. Possivelmente intensificou ainda a sua crise. Staupitz, o seu discipulador no mosteiro, ficou preocupado com a sanidade mental de Lutero. E propôs o seguinte: Lutero, a fim de ocupar a sua mente, eu tenho um vilarejozinho para você então pastorear. Eu tenho um vilarejozinho para você ali se ocupar com as exposições bíblicas, para estudar a Bíblia, para pastorear o povo. Um vilarejozinho chamado Wittenberg, 2.000 pessoas. Vai para lá. Vai para o castelo de Wittenberg, a igreja do castelo, vai se ocupar em estudar a Bíblia e expor a Bíblia. Lutero aceitou então a sugestão de Staupitz.
e se mudou então para Wittenberg. Em Wittenberg, Lutero começou a estudar e expôs 3 livros. Primeiro, o livro dos Salmos. Segundo, o livro dos Gálatas. Terceiro, o livro dos Romanos. Bacon vai dizer o seguinte, o biógrafo de Lutero: o estudo acurado desses 3 livros, Salmos, Gálatas e Romanos, foi para Lutero a estrada de Damasco. O livro dos Salmos é o livro poético da natureza pecaminosa do homem e seus anseios diante da graça de Deus. O livro dos Gálatas é o livro como nenhum outro. O apóstolo Paulo vai defender a mensagem do Evangelho e vai condenar aquilo que ele chamou de um outro Evangelho. O livro dos Romanos é o livro do tratado teológico do apóstolo Paulo, o maior tratado eclesiástico já feito. O livro da justiça, o livro da imputação pela graça, o livro do perdão, da eleição, da propiciação. A exposição, o estudo, a leitura desses 3 livros colocaram esse jovem monge de joelhos. Lutero agora estava com a sua crise muito bem resolvida. Não é por indulgências, não é por peregrinações, não é por jejum, não é por reza, não é pelo esforço humano, mas é pela graça de Deus. Especificamente em Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 17, que diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça essa que é do começo ao fim. O justo viverá pela fé. A ficha caiu. A ficha caiu. Toda a angústia por conta da aceitação ou não de Deus foi embora com a exposição, a leitura e o estudo dos Salmos, do livro de Gálatas e do livro de Romanos. O sola fide estava começando a nascer, sem esforço humano, sem autopunição, sem indulgências, sem barganhas com Deus. Lutero começou a entender que um Deus que se curva para um homem que o barganha não é digno de ser adorado, não é digno de ser exaltado. Este Deus não existe. O sola fide então começa a nascer. E o conceito então de justiça para Lutero mudou completamente. A justiça que antes Lutero odiava, porque não conseguia estar de acordo, não conseguia suprir aquelas exigências, estava agora tendo um outro conceito no coração de Lutero. Veja, eu tinha grande anseio de compreender a carta de Paulo aos Romanos, e nada havia que me impedisse, com exceção de uma única expressão, a justiça de Deus, pois eu a compreendia como uma justiça pela qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. Minha situação, embora fosse um monge impecável, era de alguém que estava diante de Deus como pecador, com a consciência conturbada, e não tinha certeza de que seus pecados e méritos pudessem satisfazê-lo. Eu, portanto, não amava um Deus justo, irado, mas o odiava e murmurava contra ele. Eu, todavia, me agarrei ao estimado Paulo, com grande anseio de compreender o que ele queria dizer. Meditei dia e noite até ver a conexão entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus é aquela retidão pela qual, por meio da graça e da mais absoluta misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Após isso, senti que havia renascido e entrado pelas portas do paraíso. Todas as Escrituras passaram a ter um novo sentido, e apesar de a justiça de Deus antes ter me enchido de ódio, ele agora se transformara para mim em um amor inefavelmente doce.
Essa passagem de Paulo tornou para mim um portal para o paraíso. Se você tem uma fé verdadeira de que Cristo é o seu Salvador, então tem de imediato um Deus gracioso, pois a fé o conduz e revela o coração que o desejo de Deus, de modo que você possa ver pura graça e amor abundante. E assim que, ao contemplar a Deus em fé, você deve ver seu coração paterno e amigável, no qual não há ira nem crueldade. Uma frase com 4 palavras: o justo viverá pela fé. Resolveu os anseios e a angústia de Lutero. Lutero começou a entender que a fé é um dom de Deus. Lutero começou a entender que a fé que Deus requer para a salvação, Ele mesmo dá. De acordo com Efésios capítulo 2, verso 8, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é encontrada no esforço humano, a fé é um dom de Deus. Ele requer aquilo que Ele mesmo dá ao homem. Ele requer aquilo que Ele mesmo dá ao eleito. A fé para Lutero é exatamente isso. É o instrumento da graça. É um instrumento da graça. Eis, portanto, a grande diferença entre nós e os católicos. E eu não vou chamar aqui os irmãos católicos. E no final eu vou dizer o porquê. Eis a grande diferença. Eis então a discrepância entre nós e os católicos. Ela não reside tão somente na pessoa do Papa. Ela não reside tão somente no acréscimo de livros apócrifos na Bíblia. Ela não reside tão somente nas imagens e esculturas. Principalmente, a nossa diferença está na justificação pela fé, que nós protestantes vamos defender ela com somente sola. É somente a justificação pela fé. Ela é a coluna central, o eixo gravitacional, o sangue que corre nas artérias, na veia da mensagem do Evangelho. Quando Lutero descobriu isso, no dia 31 de outubro de 1517, nós já sabemos a história, ele afixou as 95 queixas contra as indulgências. E nós já temos falado bastante das indulgências aqui. Lutero nunca concordou com elas. A história que eu contei hoje para os irmãos é um outro lado de Lutero. Porque se nas indulgências ele não participou, por outro lado, no esforço humano, na tentativa de conquistar Deus, Lutero estava afogado naquilo, até a graça o alcançar. Não pense você que foi dias fáceis para Lutero. Teve muita objeção católica. O catolicismo romano trouxe algumas objeções para aquilo que Lutero estava defendendo. Eles começaram a perguntar o seguinte: como Deus pode declarar um homem justo se ele ainda permanece pecador? Como Deus pode declarar um homem justo se ele ainda pratica vários tipos de pecado? Em outras palavras, Deus espera que as pessoas se tornem justas antes de declarar justas? Ou Deus declara elas justas aos seus olhos enquanto ainda são pecadoras? Os irmãos entenderam? Deus espera que as pessoas se tornem justas para depois declará-las justas? Ou Deus declara elas justas enquanto elas ainda são pecadoras? Lutero então propôs uma fórmula que resiste até o dia de hoje. Simo justus et peccator.
Simus iustus et pecador. Simultaneamente, justo e pecador. Ao mesmo tempo, justo e pecador. É exatamente isso que o Evangelho vai declarar. 2 Coríntios capítulo 2, verso 21. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos justiça de Deus. Nós somos justificados não por aquilo que nós podemos fazer, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo fez e é. Eis a troca do Evangelho. Os meus pecados foram imputados em Cristo, para que a justiça dele fosse imputada a mim, pela fé somente. E aí então, neste mesmo corpo, nesse mesmo tempo, eu sou de forma simultânea justo e pecador. A Bíblia vai declarar isso. Para tentar então entender um pouco mais essa diferença, o catolicismo romano, a teologia católica vai entender a justificação como algo analítico, uma justificação analítica, enquanto os protestantes vão defender uma justificação sintética. Dentro desse conceito católico de justificação pela fé, é um conceito analítico, ou seja, Deus não pode declarar uma pessoa justa se a justiça não estiver inerente a ela, não estiver nela. Enquanto os protestantes vão defender que não. A justificação pela fé é algo sintético. A fé é extra, é algo estranho a nós. Não está presente na nossa vida. É algo que é depositado, que é dispensado em nós. Dentro do conceito católico, o conceito de justificação analítica, a salvação é fé mais obras igual a justificação. Dentro do conceito protestante, ou seja, o conceito sintético da justificação pela fé, fé é igual a justificação mais obras. A fé é igual a justificação mais obras. Porque não há um homem justo sequer. É exatamente isso que Paulo vai declarar em Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Eis aí o quadro da nossa natureza. Aí os católicos entraram com uma outra objeção. Se o homem não pode ser justo, se a justiça não é encontrada no homem, porque não há um justo sequer, o homem então pode apelar aos santos, porque os santos podem interceder a Deus por eles. Só que a Bíblia vai dizer, nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus, ninguém. Por isso que a justificação pela fé é algo que não pode ser negociado por nós, protestantes evangélicos. Ela é o eixo, a coluna vertebral da mensagem do Evangelho. O único meio de salvação é pela fé e pela fé somente. Pela fé,
eu estou me escondendo atrás de Cristo, a fim de que Ele me proteja da ira de Deus. E Ele fez isso muito bem, de forma suficiente, poderosa. Tão poderosa que foi capaz de salvar a mim, pecador. Em nós não há mérito algum, nem mesmo para receber a graça. Qual é o mérito que o mendigo tem ao estender a mão? Nenhum mérito. Não há mérito nenhum no eleito, nem mesmo para receber a graça mediante a fé. Isso não está presente em nós, isso vem de Deus, desce. E aí eu quero trazer algumas aplicações para nós. O assunto da justificação pela fé, meus irmãos, é extenso. Poderíamos fazer uma série somente com ele. Eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira aplicação é que a justificação pela fé é para homens fracos e para mulheres fracas. A justificação pela fé é para homens fracos e para mulheres fracas. Em Hebreus capítulo de número 11, por exemplo, nós vamos ter a galeria dos heróis da fé. E nós então lemos aquela galeria, aquele capítulo, pensando assim: são homens de grande fé, grandes homens com uma grande fé. Será? Será que eles foram grandes homens de Deus? Será que eles foram fortes suficientemente neles? Será que algo estava neles, de maneira que Deus o colocou ali em Hebreus capítulo 11? Obviamente que não. Hebreus capítulo 11 vai nos falar de homens fracos com uma fé fraca. Tome, por exemplo, a vida de Abraão. Sim, pela fé Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ouvindo e confiando somente na voz de Deus, sem saber para onde ir. Sim, Abraão levou seu filho Isaque a fim de ser imolado, confiando de que Deus providenciaria um cordeiro. Porém, o mesmo Abraão teve uma fé pequena quando passou pelo Egito. Não confiou em Deus. Mentiu a Faraó, dizendo que Sara era sua irmã. Deus teve que fazer várias renovações de aliança com Abraão. Por quê? Porque por vezes Abraão era um homem fraco, com uma fé fraca. Tome, por exemplo, o nome de Sansão. Todos esses que eu estou citando estão lá, em Hebreus capítulo de número 11. Tome, por exemplo, Sansão, o nazireu, que teve a sua vida dedicada ao Senhor desde o nascimento. Com certeza, a sua fé não era tão grande quanto os seus bíceps. Por vezes, Sansão tinha uma fé tão fraca que se envolvia com outros povos, com o paganismo. Por exemplo, temos o caso dele com Dalila. Tome, por exemplo, a vida de Jefté, que está lá em Hebreus capítulo 11 também. Quem foi Jefté? Jefté foi um homem que, com uma fé vacilante e errante, prometeu ao Senhor o seguinte: Senhor, se tu der a Israel vitória sobre os amonitas, ao chegar em casa, a primeira pessoa que eu vir saindo da minha casa, eu vou oferecer em holocausto. Esse homem está lá, Jefté. Um homem com uma fé que naquele momento foi uma fé que o levou a fazer um voto tolo, uma fé vacilante. Tome, por exemplo, a vida de Moisés, que está lá também.
Moisés foi um homem de fé, sim. Saiu do Egito com todo o povo, rumo a Canaã, porém nunca entrou na terra. Por momentos teve a sua fé também vacilante no trato desta fé com o povo. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que a fé é o instrumento da graça. Mais importante do que ter uma fé forte é simplesmente ter uma fé. Porque a nossa salvação é somente pela fé, porém esta fé é usada somente pela graça. A fé é o instrumento da graça. Por vezes nós vamos ter uma fé pequena, mas mesmo tendo uma fé pequena, para Deus é suficiente para a salvação. Deus, Ele tem esses modos, meus irmãos. Por vezes somos como os apóstolos, tão errantes também, tão vacilantes. Porém, homens de fé, por vezes com uma fé pequena, mas uma fé presente e uma fé existente. Muito mais importante do que ter uma grande fé é ter um grande Deus. Muito mais importante do que ter uma fé robusta é ter Cristo como autor e consumador da fé. Esses homens, todos eles, foram homens fracos com uma fé fraca, porém com um Cristo poderoso e forte, autor e consumador da fé, mesmo que ela seja pequena. A segunda aplicação eu faço com uma pergunta. Será que é possível uma volta para Roma? Diante de tudo isso, diante desses textos bíblicos, será que é possível uma volta para Roma? Com certeza não. Impossível, impossível. A estrutura romana, como ela se encontra hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela precisa ruir, essa estrutura precisa findar-se, ela precisa cair ao chão. Não há como. Roma não é o nosso lar docilar. Houve uma contra-reforma. Os irmãos devem saber a história. Um concílio foi feito, um concílio dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, na cidade de Trento, em 1552. Neste concílio, foram reunidos ali os teólogos católicos medievais, a fim de dar uma resposta para a reforma protestante que já estava aí bombando praticamente em toda a Europa, principalmente nessa época, em Genebra. Trento vai dizer o seguinte, as declarações desse concílio. O concílio de Trento vai dizer o seguinte: Seção 6, Canone 30. Isso aqui eu peguei, está lá na internet, todos esses documentos você pode acessar, ok? Seção 6, Canone 30. Se alguém diz que a culpa é perdoada a todo pecador penitente, depois de ter recebido a graça da justificação, e que a dívida do castigo eterno é de tal maneira apagada que não fica nenhuma dívida do castigo temporal para ser descontada, seja neste mundo, seja no próximo ou no purgatório, antes que a entrada no reino dos céus possa ser aberta, que seja ele anátema. Ou seja, que os protestantes sejam maldição. Seção 6, Canone 11. Se alguém disser que os homens são justificados, seja pela imputação de Cristo somente, seja pela remissão dos pecados somente, para a exclusão da graça e do amor que é derramado em seus corações pelo Espírito Santo e que é inerente neles, ou mesmo que a graça pela qual somos justificados é somente o favor de Deus, que seja ele anátema. É possível voltar para Roma?
Será que essas declarações de um concílio de Trento, um dos concílios mais importantes da Igreja Católica, será que eles subsistem? Será que eles conseguem subsistir tamanho peso das Escrituras? Obviamente que não. Aí você pensa assim, não, mas isso aí foi declarações de teólogos medievais lá em Trento. Você está muito enganado. Procure depois o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, que foi feito agora nos anos 60, 1960, o Papa João XXIII declarou, juntamente com todos os cardeais católicos, que Trento, as declarações de Trento, eram irreformáveis. Ou seja, essas declarações não vão passar por reformas a fim de receber os protestantes. Eles não vão mais mexer nisso. Isso aqui é exatamente a doutrina católica. E aí a minha pergunta fica, será que é possível? Obviamente que não. Nós somos protestantes. Nós carregamos o espírito do protesto. Nós carregamos o espírito que protesta contra qualquer prática, instituição que visa rebaixar as doutrinas bíblicas expostas nas Escrituras, incluindo a justificação pela fé, uma das mais importantes, se não for a mais. Por isso nós somos evangélicos protestantes. Nós protestamos contra isso aqui. Nós protestamos com uma instituição que prega, dizendo que os homens são salvos pela fé e pelas obras. Como? Se não há nenhum justo. É tão somente pela graça, disse o apóstolo Paulo. É tão somente pela graça, disse Jesus. Até mesmo os apóstolos, nenhum deles escolheu a Cristo. Ele mesmo disse aos apóstolos, não foram vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. Nós estamos bem guardados não nas nossas orações, mas nas orações de Cristo. Ele orou pelos seus discípulos, ele orou pelos crentes, inclusive os futuros. João capítulo 17. Nós estamos bem guardados mediante a graça presente e futura, que está bem depositada na pessoa de Cristo Jesus. E qualquer coisa que venha rebaixar a suficiência da obra de Cristo, nós protestamos. De fato, não havia outro título para nós. Nós somos protestantes mesmo. Nós somos protestantes. Nós somos quase terroristas. Não mexa na Bíblia. Não mexa nas Escrituras. Não mexa com as coisas do Senhor. Não mexa com essa revelação. Não mexa com essa mensagem. Não mexa na suficiência da obra e da pessoa de Cristo. Não mexa, porque nós somos protestantes. Vamos orar? Vamos orar? Se coloque de pé, por favor.